Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube, torcedor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a imprensa mineira, torcedor, que diz que o direito do Santa Cruz é bom. A gente vai trazer também a fala oficial aqui do diretor de futebol, Alan Araújo, onde ele vai comentar algumas coisas sobre o planejamento que foi feito no Santa Cruz esse ano de 2024, para esse primeiro semestre. Vai falar sobre profissionalizações, onde alguns setores foram profissionalizados. E ele fala também que o Santa Cruz, mais dias, menos dias, se tornará uma SAF. O diretor Alan Araújo está aqui com a gente também, torcedor. E essa semana, que está se iniciando hoje, vai ser de expectativa. O que é que vai decidir CBF, STJD? O que é que vai ser definido sobre essa questão da vaga do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, torcedor? Inclusive, a gente vai trazer algumas coisas aqui também sobre essa questão da vaga do Santa Cruz, tá bom? Mas, antes da gente ir para o nosso conteúdo principal, torcedor, a gente deseja um ótimo domingo para todo mundo. A gente deseja uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa para todo mundo. Que Papai do Céu nos abençoe. Abençoe todas as nossas famílias, você que está nos assistindo, todo mundo, torcedor. Que tenhamos uma ótima Páscoa. Que Papai no Céu nos abençoe. E saudações corais para todo mundo, torcedor. Então, já que a gente está iniciando o nosso vídeo, eu peço que vocês, deixem o like nesse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal, impulsione o nosso canal para mais pessoas conseguirem ver esse nosso conteúdo. Se inscreve no nosso canal, deixa teu like e aciona o sininho das notificações. Aqui, nossas redes sociais, Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. Ali acima está a logomarca da Jogo de Ouro. Jogo de Ouro é uma empresa de apostas que está crescendo na capital pernambucana, torcedor. Você vai no primeiro link na descrição desse vídeo, faz o teu cadastro, põe o nosso código aqui, Coral 20, já ganha R$20 de bônus. E a Jogo de Ouro lhe dá R$20 de bônus para você apostar e faturar as melhores cotações, saque rápido e seguro. Você só encontra na Jogo de Ouro. E ali a logomarca da Deslube, torcedor, patrocinador oficial do Cast Coral e do Santa Cruz Futebol Clube. A Deslube, ela tem uma gasolina Dura Mais, que é a gasolina queridinha dos postos Deslube, torcedor. Gasolina muito boa, é a gasolina aditivada. Ela, além de ser barata, ela dá um rendimento muito bom no seu carro. Então, postos Deslubes com a gasolina Dura Mais, torcedor tricolor. Torcedor, a imprensa mineira, durante essa semana, ela fez uma matéria muito boa, a gente está mostrando aqui, e ela diz que o direito do Santa Cruz é válido, torcedor, e é muito bom. Então, assim, isso só mostra, o quanto esse pessoal que está encabeçando aí, nessa questão jurídica do Santa Cruz, esse corpo de advogados do Santa Cruz, encabeçado pelo Dr. Álvaro e Jomar Rocha, juntamente com o Oswaldo Sestário, eles fizeram um trabalho muito bem feito, torcedor. E aí, o Santa Cruz está brigando pelos seus direitos. A vaga do Santa Cruz, ou não, será decidida aí, o STJD pediu que a CBF se pronunciasse no prazo de 5 dias, para aí o STJD tomar uma atitude. Ou seja, torcedor, esses próximos dias aí será de expectativa. O que eu sei, torcedor, é que o direito do Santa Cruz é muito bom. E aí a gente vai aguardar. A gente soube também que diversos políticos tricolores abraçaram a causa, estão imbuídos nesse propósito de recolocar o Santa Cruz novamente no cenário brasileiro e pôr o Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Que o direito do Santa é muito bom e o Santa é o melhor ranqueado torcedor de todos os clubes que estão na Série D. Ou seja, o STJD pediu para a CBF abrir vistas, para estudar o caso, e nesses próximos dias será dado uma resposta, torcedor. Uma coisa é certa também, torcedor. Se o direito do Santa fosse ruim, o presidente do STJD nem mandado a CBF se pronunciar, ele teria mandado. Ou seja, eles estão também em dúvida, Eles vão ter que dar uma resposta plausível sobre esse caso aí do Santa Cruz, que está pleiteando uma vaga do Democrata. O Democrata, para quem não sabe, foi rebaixado no Campeonato Mineiro do ano passado e, por critérios técnicos, ele não tem condições de disputar a vaga da Série D, torcedor. A gente está mostrando aqui, uma
uma questão sobre essa questão dessa Série D, sobre o RGC, sobre a Lei Geral do Esporte. Então tudo isso vai ser decidido nos próximos dias. A outra questão, torcedor, que a gente vai falar aqui, o diretor de futebol, Alan Araújo, ele fala aqui pra gente, para o Cash Coral, né, pelas lentes da TV Coral, sobre algumas coisas do Santa Cruz que foram feitas. Né? O Alan Araújo, todo mundo sabe, ele foi diretor do Santa Cruz no ano de 2020, fez um belo time naquele ano, né? O Santa Cruz não conquistou os objetivos que eram para ser conquistados, mas é inegável que o trabalho de reconstrução do Santa Cruz, de montagem daquele time ali, foi muito bem feito, torcedor. Então, o Alan Araújo está de volta, né? Ele é o diretor de futebol do Santa Cruz estatutário, junto com o Saulo e junto com o Diego Hidalgo, né? E tem o Pedro Moraes, que faz parte da direção de futebol, que ele é um analista de desempenho. Então, eles ficaram aí, né? E muitas pessoas até falam, mas se o Santa Cruz conseguir a vaga, como é que vai ser para remontar o time? Torcedor, todos aqueles que formaram o time do Santa Cruz esse ano, com exceção do Francisco Salles e do Itamar Schulli, estão aí. A direção de futebol está toda aí. Inclusive, a gente já tem informações que alguns jogadores e treinadores já estão sendo oferecidos para a direção de futebol do Santa. Porque essa notícia do Santa Cruz que está pleiteando uma vaga da Série D, isso já está correndo por todo o Brasil, e os empresários, né, já estão mandando, né, jogadores para o Santa, já estão mandando treinadores para a direção de futebol. Então, não vai ser problema montar um elenco para o Santa Cruz em caso se conseguir a vaga para disputar a Série D. Então, a direção de futebol está tudo aí. E o Alan Araújo, torcedor, ele vai falar para vocês sobre como foi essa questão, né, de como pegaram o Santa, de como foi aceitar o convite, alguns setores que foram profissionalizados. Ele fala também que o Santa Cruz virará SAF mais dias ou menos dias. O Alan Araújo está conosco aqui pelas lentes da TV Coral, torcedor. Então, isso foi mais um resumão, né? A gente passou algumas coisas para vocês referente STJD, CBF, sobre Alan Araújo, que vai falar agora para vocês. E segue a gente também nas nossas redes sociais, porque é lá, torcedor, que a gente informa as notícias que vão surgindo instantaneamente. Tá bom? Forte abraço, saudações tricolores, uma boa Páscoa. Que Papai do Céu nos abençoe. Deixa teu like, acione o sininho de notificações e compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. Na tela para vocês agora, o diretor de futebol, Alan Araújo. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Santa Cruz. Boa noite à nossa querida torcida tricolor, aos integrantes da imprensa, que são parte fundamental do futebol pernambucano. Sendo muito pragmático, complementando os comentários do Dr. Álvaro Maia, quando a diretoria assume em 20 de novembro, o presidente apresenta o convite para remontar o futebol do clube. E era um desafio sem precedente na história desse clube, né? Porque a gente jamais esteve fora do calendário nacional. E relutei bastante em aceitar essa situação, até que fui vencido pelo prazo, porque a gente tinha 20 dias para montar um time e não tinha muita opção. Então, agradecer ao convite e a confiança do presidente Bruno, do vice Marco, de Vitor, de Álvaro e dos demais membros. Agradecer a parceria de todo mundo que topou enfrentar esse desafio comigo, Diego Hidalgo, Pedro Moraes e Saulo Cunha. Tá? A ideia, o presidente, a gente até discutiu a semântica que fosse desse cargo, e a gente decidiu que esse ano ia ser um comitê de gestão de futebol, porque a gente precisava começar a se acostumar com a ideia de que o Santa Cruz vai virar SAF cedo ou tarde, e que ele precisava profissionalizar ao menos 2 setores inicialmente, que foi o marketing. A gente fez um processo de profissionalização, contratou prestadores de serviço que respondiam à estrutura estatutária, e no futebol não foi diferente. Esse comitê trabalhou bastante, mas a estrutura a qual a gente colocou bastante ênfase foi a estrutura profissional, que foi comandada sem qualquer arrudeio por Francisco Salles, pelo professor Itamar Schulli. Então, acho que foi um desafio, todo mundo deu as mãos por conta de uma série de condições. A gente conseguiu o objetivo inicial, a situação fora de campo, de questão salarial do clube, a questão de implantar uma filosofia de trabalho profissional, com processo,
com método, com ferramenta, com estudo para a escolha dos atletas, com respeito à realidade orçamentária do clube, surtiu efeitos. Quero deixar muito claro que, embora os objetivos do ano tenham sido alcançados, a gente sabe que para o tamanho dessa camisa e para o tamanho dessa torcida, a estrada ainda é muito longa e há muito que ser buscado, porque não dá para se vestir a camisa desse clube e não se pensar em títulos. Então, a gente sabe que o trabalho foi, em relação a retornar ao calendário nacional, concluído com êxito, mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho para a gente voltar a conquistar títulos, a colocar o clube numa situação de sustentabilidade financeira, a investir na base, a recuperar a nossa praça esportiva, a concluir o nosso centro de treinamento. E a gente sabe, olha o tamanho desse desafio, a gente sabe que a estrada ainda é muito longa. No que concerne ao futebol, não há nenhuma divergência com as ações que o clube está tomando na esfera jurídica. Durante todo o trabalho, foi sentado com o Salles, foi sentado com o Itamar e foi sentado com todo o elenco para dizer, obviamente, o que era claro para todo mundo. O Santa Cruz iniciava o ano sem calendário nacional, mas que as medidas administrativas e jurídicas estavam sendo tomadas e que, a cada momento, o trabalho foi setado alguns marcos para tomar decisões. E quais eram essas decisões, pessoal? A decisão era iniciar um processo de renovação dos atletas. Se a situação mostra evidências claras de que haveria o calendário nacional, o movimento de renovação de atletas, de contratos, teria sido começado. Esses marcos foram sendo vencidos e a resposta de participação no calendário esse ano até agora não veio. Então, chegou no momento em que a diretoria teve que sentar e fazer um acordo. O caminho jurídico e administrativo seria perseguido, mas a gente teria que continuar andando, preservando a responsabilidade. A responsabilidade considerando que o clube tem uma situação financeira preocupante, considerando a realidade que a gente não pode negar que o clube está em processo de recuperação judicial. Então, ao invés de tomar decisões que pudessem onerar e criar uma condição que a folha salarial fosse impagável, a decisão foi andar com o processo de desmobilização de parte do futebol, mesmo ciente que, se for obtido sucesso na medida administrativa, boa parte do time, do elenco, vai ter que ser refeito. Então, isso precisa ficar claro para todo mundo, né?